Olá, pessoal! De volta aqui com o Ana Conecta Podcast. E hoje, gente, uma edição muito especial, um encontro muito especial. Nem sei o que vai sair daqui com essas queridas que eu estou recebendo aqui. Queridas porque foi um episódio que se formou naturalmente, espontaneamente, então tem muita coisa que vai sair daqui. Se eu fosse você, não perderia. Eu sou Ana Rosa Marco Arthur, esse é o Ana Conecta Podcast e você é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Vem com a gente. Vou começar apresentando Marisa Salgado, essa querida amiga, que tem mais de 28 anos de experiência em RH. Nos conhecemos nessa transição da Marisa, ela vai contar um pouquinho. Ela é fundadora da MS Consulting, onde é facilitadora de desenvolvimento humano e organizacional, com foco no despertar de talentos e na construção de culturas mais conscientes. Gosto muito disso. Integra ciência, propósito e bem-estar em jornadas de transformação. É só para vocês terem uma ideia do que vem por aqui. Juliana Casado, grande querida também, que está aqui participando com a gente. Que alegria, Juliana. Tem mais de 15 anos de experiência em RH, é psicóloga clínica e organizacional, neuropsicóloga e especialista em saúde mental, CEO da JC Consultoria, atua com educação emocional, é escritora, palestrante e idealizadora de projetos terapêuticos voltados ao fortalecimento da autoestima e de relações saudáveis. Anotem tudo isso aí. Recebo. Fernanda Fernandes, mais de 20 anos de experiência em RH. Hoje temos a presença da Fernanda, psicóloga e terapeuta integrativa, com mais de 20 anos de experiência, né? Fernanda em trajetórias aí de mundo de RH. Ela atua unindo a psicologia às práticas integrativas e complementares, que são as PICs. Eu aprendo com a Fernanda, ela vai me ensinando o que são as PICs, né, Fernanda? Através do Reiki, oferecendo um cuidado acolhedor e completo voltado ao bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Antes de eu passar para elas, vocês perceberam que tem algo muito especial aqui e alguns elos entre elas. Vamos descobrir esses elos. Marisa, que prazer ter você por aqui. Conta para gente a Marisa, conta para gente como a Marisa chega até aqui e já um olhar de transição de carreira. Quantas forem essas transições? Seja bem-vinda. Obrigada, Ana, pelo convite. Um presente estar aqui com vocês. Só na nossa chegada aqui, ouvindo um pouquinho as histórias, né, breves, já dá para entender a potência e a história, o quão rica, né, foram as jornadas. Então, acho que vai ser um papo bem gostoso. E eu sempre acho que trocar entre nós, além de ser um bálsamo para a alma, né, a gente aprende muito umas com as outras. Então, super obrigada pela oportunidade. Bom, eu falo que a gente tem hoje a possibilidade, de fato, de construir várias carreiras ao longo da nossa vida. E com a perspectiva de longevidade que a gente tem, é bom que a gente pense assim, porque se a gente cuidar bem das nossas saúdes, no plural, a gente vai chegar bem aos 80, 90, e não é mais realista pensar que a gente vai parar de trabalhar aos 60, né? Então, na minha primeira carreira, onde eu construí uma jornada de quase 28 anos em RH, sendo aí quase 20 anos em posições executivas, eu tive a oportunidade de viver segmentos de negócios e culturas muito diferentes. Eu acho que isso enriqueceu muito o meu repertório, mas eu tenho muita clareza de que o maior ganho de ter vivido tanto tempo dentro do universo de recursos humanos foi entender as dinâmicas das relações. E eu fui muito apaixonada pela minha carreira por RH, e eu falo que eu saí de RH, mas RH nunca saiu de mim. Mas ali entre 2018 e 2020, eu enfrentei desafios de saúde, que eu vou contar um pouquinho mais adiante, e que foi um ponto ali muito grande de inflexão, que me fez pensar a minha vida inteira, a minha carreira, e me levou a fazer essa primeira transição de carreira para acelerar um projeto de vida que já estava desenhado para a consultoria, e eu antecipei em 10 anos, era um projeto para 60 anos,
E, junto com esse projeto, eu comecei um caminho de autoconhecimento que me levou para as terapias integrativas, para as práticas de terapias integrativas, expansão da consciência. E eu falo que, neste momento, com a consultoria e nessa preparação para a terceira carreira, que eu não tenho nenhuma dúvida mais, será o caminho das terapias integrativas, eu vou dar esse passo também lá na frente. Então, acho que vai ser uma delícia quando eu vi a Fernanda Fernandes, né, contar um pouquinho do momento dela. Você está fazendo hoje o que eu quero fazer no futuro breve. Que lindo, Você já está gente. fazendo. Você Que ainda não lindo, percebeu. que lindo isso. Muito Que lindo. Ah. Muito bacana mesmo. Você, Juliana, conta um pouquinho a sua trajetória até aqui. Como que você chega até aqui? Bom, a psicologia, eu costumo brincar, né, que assim, ninguém escolhe a psicologia se não tem algo para curar, né? Então, assim, a gente acha que a gente vai ajudar o outro. Psicólogo, você vai fazer faculdade de psicologia, para quê? Eu vou ajudar alguém. Na verdade, a gente vai buscar ajuda, né? Sim, sim. É uma autorização através do estudo para se ajudar. E quando eu entro na faculdade de psicologia, eu queria ser psicóloga hospitalar. Não queria fazer a carreira dentro da área clínica, nem da área de recursos humanos. Eu tinha uma certeza que eu queria atender em hospitais, porque tinha a ver com a minha história, era uma cura da minha história. E eu entro na faculdade e já começo a estudar psicologia hospitalar, já começo a buscar recursos para estar pronta para esse momento. Só que a primeira vez que eu entro para atuar como psicóloga dentro da área hospitalar, eu descubro que ali não era o meu lugar. Então, eu costumo dizer, andando na faculdade de psicologia, foi a minha primeira transição de carreira. Porque eu tinha uma meta, eu tinha traçado o objetivo e tudo muito organizado, eu sou muito planejada. Só que ele não dava match com quem eu era. Então, ali eu precisei me reinventar. E a gente vive num mundo aí de crenças limitantes, né? Eu brinco que os meus pais me deram uma crença potente, que é, quer ver? Vai experimentar. Que bacana. Vai ver o que tem na vida. Depois você volta e decide. E aí, quando eu descobri que eu não queria ser psicóloga clínica, eu fui experimentar os outros nichos que eu queria da psicologia, porque eu queria ser psicóloga, só não sabia onde. E aí, eu fui fazer estágio em escola, estágio na área jurídica e comecei a atender no SPA, que é obrigatório dentro da nossa formação. E aí, descobri meu primeiro amor, a área clínica. Eu falei, me encontrei, vou ser psicóloga clínica, sempre escutei, sempre acolhi, esse aqui é o meu lugar. Mas não estava completa. Estava faltando alguma coisa ali da minha história. E aí eu fui trabalhar dentro de uma agência de emprego, gente. Quem não conhece o que é uma agência de emprego, eu preciso contar. A Fernanda falou que sim. Muito bem. A agência de emprego é uma loucura. Porque a gente precisa contratar rápido, com qualidade para não gerar turnover, mas com pessoas com baixa instrução. Então, é quase uma caixa de Pandora ali. A gente abre... E ali eu aprendi muito sobre quem eu era. Naquela dificuldade, eu descobri algumas competências e habilidades minhas, né? E falei assim, bom, eu acho que aqui eu me encaixo. Só que depois eu fui entender que ali eu me encaixo porque quem trabalha com RH quer sempre salvar alguém. A gente acha que a gente tem o poder. Quem vai para a área de recrutamento e seleção tem o poder de contratar. Quem vai para a área de treinamento tem o poder de desenvolver. Quem vai para a área de TP tem o poder de controlar. E eu falei, gente, olha, eu tenho poder, eu sou importante aqui. Só que não, né? E aí, depois de 15 anos dentro da área de recursos humanos, enfim, fui atuar dentro de uma área estratégica da empresa, onde eu tinha uma PAR, uma BP, que ela tinha valores muito, muito, muito diferentes do meu. E ela falava assim, eu só atendo quem vai me dar visibilidade. Quem não vai me dar visibilidade, eu não atendo. E aí, os gestores júnior dessa área começaram a adoecer porque não tinham suporte para desenvolver a carreira deles. E ela falava assim, não me importo com isso. Eu vou me atender quem vai me dar a visibilidade. E aquilo começou a me incomodar muito, Ana. Mas muito, assim, ao ponto, assim, que papel é esse? Que poder é esse que eu tenho? Até onde vai o meu valor, o meu conhecimento como valor, o meu conhecimento como pessoa? E ali eu faço uma pausa para respirar e falar assim, por que eu preciso do RH? O que o RH me representa? E aí foi quando eu me dei conta justamente dessa reflexão que eu compartilhei com vocês. Será que eu preciso desse poder? E aí eu volto lá para a minha história infantil, né? Que eu, aos 6 anos, eu tive dislexia. Então, o meu poder era para provar algo para alguém. Quando eu me liberto desse lugar de precisar provar algo para alguém, eu me liberto do RH.
Eu me liberto dessa relação de precisar estar nesse lugar de poder e construo, através da minha empresa, um outro lugar de relação com o meu talento, que é desenvolver pessoas, que é gerar consciência, que é gerar informação. Eu desenvolvo uma outra relação com o que eu construí de bagagem ao longo desses quase 20 anos de carreira. Então, a clínica sempre foi um sonho, eu mantive ela junto comigo. E a área de recursos humanos eu fui recriando conforme eu fui me recriando. Então, hoje eu falo que a JC Consultoria, que é a minha consultoria voltada para a educação emocional, ela é um filho, mas um filho da minha jornada de autoconhecimento. É por isso que ela é voltada para as emoções. Porque eu só consigo reconstruir a minha jornada quando eu consigo me conectar realmente comigo. Perfeito. Então, foi uma jornada muito bonita. Perfeito. E isso, a jornada da Juliana, a jornada da Marisa, não fica aqui numa lógica, numa ordem de fala por acaso, porque logo em seguida vem a jornada da Fernanda. E a Fernanda tem muito, foi o elo, muitos elos que eu vi nas histórias de vocês, ouvindo a Marisa um pouco mais, ouvindo a Ju um pouco mais. Fernanda, como você chega aqui ouvindo esses olhares, né, essas luzes que elas trazem sobre transição, reconexão consigo mesmas e movimentos de carreira para lugares melhores. Você também tem uma história muito potente nessa direção, né, Fernanda? Tenho. Eu acabei de descobrir que é a minha quarta. Bacana, que bacana. Então tem coisas novas chegando aqui. Terceira, tem sim. quarta. É. Eu já estou entendendo que a minha primeira passagem de mudança de carreira foi lá da faculdade que eu fiz. Bacana. Como estatística. Bacana. Eu fiz 1 ano e meio, já trabalhava numa multinacional da aviação, numa área que a gente controlava o overbooking, fazia estudos, né, de quanto a gente ia vender a mais, de capacidade aérea. Mas ali, como eu já estava dentro de uma grande empresa, eu comecei a observar como é que era dentro dela. E aí a RH me chamou a atenção. E eu fui bater na porta da RH, perguntando como é que eu podia trabalhar lá. Olha que interessante. E aí o gerente, na época, olhou para minha cara e falou assim, olha só entra aqui psicóloga e um outro administrador. Você está fazendo estatística, você está no lugar onde você tem que estar. Aquilo começou a me incomodar e eu falei, precisa de psicologia? Tá bom. Fui correr atrás da psicologia porque eu queria trabalhar em RH. Era muito claro isso para mim. Mudei, fiz faculdade, fui fazer psicologia e de lá para cá nunca mais saí de RH. Para dizer que eu não fiz diferente, lá na área de clínica de estágio eu fiz orientação vocacional. Então naquela época já queria de qualquer maneira. A vida foi me levando, casada, fui morar em São Paulo, numa outra grande multinacional, maternei, virei, né? Estava mãe. E meu filho começou a trazer algumas questões de saúde em que eu faço uma mudança de carreira. E aí eu fui me dedicar à maternidade. Olha que interessante. Aí peço demissão, coragem, apoio, rede de apoio, mas a gente tem que tomar uma coragem, né? Tem que ter, nossa. Ali eu faço, de novo, uma ruptura de olhar para o filho e falar, não, Francisco, vem cá, hoje ele está com 16 anos, vou te acolher, vou te olhar. E aí a gente olha para ele, peço demissão, no dia seguinte, praticamente ali, desculpa, estou grávida da segunda filha. Em 2 anos e 5 meses, eu estava com 2 bebês. Foi maravilhoso, fiz uma pausa de 5 anos. Maternei ali naquela pausa. Eu fiz outras coisas, tá? Todas que eu fui trabalhar com vendas online. Novas camadas. Novas camadas. Trabalhei com festa infantil. Eu adoro contar essa história porque todas elas têm um pouco do que eu sou hoje. Na verdade, sempre teve. Total. Mas o que eu uso hoje, todas elas me auxiliaram. E aí, quando eu volto de São Paulo para o Rio, eu acho que eu tenho que voltar para RH. Preciso, estou sentindo falta. E aí eu volto para RH. Foi a última empresa que eu trabalhei. Quase 5 anos. Só que aí entra a pandemia. Quando entra a pandemia, eu começo a sentir, um pouco antes até da pandemia, meu corpo começa a dar sinais. Primeiro com uma urticária crônica e depois com uma paralisia de prega vocal do lado esquerdo. E ali, no meio daquele, né? Turbilhão. Cenário, exato, que todos nós vivemos.
eu então passo para uma nova etapa de parar, olhar, me reconectar, me afasto por 14 dias, 15 dias nem pensar, não era cenário que eu me via. Nesses 14 dias eu entendo fisicamente o que está acontecendo comigo, tenho um retorno médico que me desafia. Dentro daquele cenário que eu vivia, não tinha como equilibrar os dois. E, de novo, eu já tinha pedido, né, uma vez, por que não, a coragem para a segunda? E dessa vez para me olhar, efetivamente. E aí eu faço esse olhar e eu descubro um novo mundo, que é o mundo das práticas integrativas na minha vivência, para uma autoconsciência, busca do autoconhecimento e autocura, transformação. E aí, nesse processo, eu caio de cabeça no Reiki. Foi a técnica que mais me conectei, que mais me trouxe acolhimento. E passo a fazer a autoaplicação, o resultado vem em mim. E aí a minha filha um dia chega para mim e eu falo assim, mãe, Maravilhoso. você vai voltar a trabalhar? Aí eu falei assim, vou, filha, vou voltar para RH. Porque eu tinha botado na minha cabeça que eu ia fazer um ano de sabático. Aí ela vira para mim e fala assim, não, mãe, vai atender as pessoas. Aí eu falei assim, Duda, vou atender? Ela falou, vai, aqui um cartão para você. Ela fez um cartão no Canva. Eu tenho esse cartão gravado até hoje. E aí ela me dá o cartão e eu falei, nossa, é uma possibilidade. Vou experimentar isso antes. E aqui, eu tinha um grupo de meditação que eu participava. Aí uma ia fazer o caminho de São Tiago de Compostela, me pediu, a gente combinou, não, vou te apoiar. E ali começou, Ana, atendendo um, atendendo o outro. 2022 eu resolvi não voltar para RH. Amo a experiência assim, de bagagem que eu trago hoje para minha vivência, para minha escuta, para o meu acolhimento no consultório. É de uma terapia breve que a gente vive muito forte todo dia, cada segundo, cada hora, cada momento dentro de uma empresa. Isso me deu bagagem, me dá muita, não tem como desconsiderar isso, pelo contrário. E todas essas experiências que eu vivi me trazem bagagem de atender, se eu quiser, né, de criança até um idoso, um sênior. Idoso não, né? A gente fala sênior. Tudo bem. Um sênior. Um sênior que está numa mudança de carreira, que está numa mudança de vida, nas suas estruturas particulares, nas suas várias camadas, a executivos, a estudantes. E aí eu vou trazendo, a psicologia está muito presente, não me encaixo numa linha específica da psicologia, porque para mim o ser é integral. E a prática integrativa traz isso, e cada uma vai se conectar com a sua prática. Mas, de uma forma geral, a prática integrativa ela traz uma potência de você olhar para estruturas que se conectam, que a gente está num campo maior, que não é um campo só, né, do mental, separado do emocional, do físico, e complementa com essa coisa que eu amo, do espiritual, que é a nossa alma, que é o nosso guia, a nossa essência interna. Então, essa foi a Fernanda, que veio se construindo, e hoje acabei me formando, fiz 2 mestrados em Reiki, dou aula de Reiki, minha experiência como treinamento não foi à toa. E a clínica é o cerne, é o coraçãozinho do atendimento individual, e tem muita coisa ainda para vir. Isso aí é só o começo. Vou pegar esse gancho, gente, tem muita coisa para ver. Mas quem está acompanhando esse episódio com a gente vai perceber as conexões que existem entre essas 3 histórias. E nada disso foi combinado. Sabe por que não? Porque Marisa conheceu Fernanda e Juliana aqui e agora. Juliana conhecia Fernanda de 1 ou 2 interações recentes também. E foi muito interessante a construção desse episódio, porque eu comecei por uma pessoa que foi a Marisa, marcamos, né, Marisa, essa conversa, e naturalmente foi chegando, assisti uma palestra nesse meio tempo da Juliana, e aquilo gerou um impacto, e eu disse, elas têm match, elas têm sinergia. E estive com a Fernanda nesse mesmo momento, e eu falei, essas 3 têm uma conexão incrível. E aqui a gente ouviu coisas do tipo, Marisa falou uma coisa muito potente aqui, Fernanda, eu vou para a minha 3ª
transição de carreira. E eu estou mirando esse nível de potência que a Fernanda, já com as terapias integrativas, com essas práticas que ela já está aplicando, Marisa fala para a Fernanda, eu estou mirando esse movimento como próximo passo. Juliana constrói toda uma carreira de experiências, de testes, de provas, e vai dizendo o seguinte, ainda hoje a JC Consultoria é uma consultoria de educação emocional, mas ela está em franca construção e avanço. Por quê? Porque ela está curiosa e atenta ao que está no entorno. Então, existe uma coisa muito importante aqui na fala dessas três. Elas estão prestando atenção ao outro. E não vamos aqui entrar, e nunca seria o objeto e a proposta desse trabalho, nas críticas e nos julgamentos do que já foi. O passado, o formato dos RHs, de como a gente já viveu. Não é sobre isso, mas é sobre como esse próximo ciclo, essa próxima caminhada que a gente está aqui se propondo como pessoas, em primeiro lugar, olhando o outro, intencionamos fazer parte de soluções para levar futuros melhores. É sobre isso que eu enxerguei a potência desse encontro. Então, eu volto para cada uma delas para falar de um ponto muito importante. E aí, a saúde. Todas vocês também tiveram um ponto em relação à saúde. E a saúde, ou própria, ou de familiares, né? E/ou, né, Fernanda? Ela foi decisiva para uma mudança, para uma revisita à própria trajetória, à própria virada, né? Então, eu vou começar com a Marisa. Marisa, o ponto de virada em que a saúde fez todo assim, pediu espaço para chegar e você parou e respirou. Eu conheci a história da Marisa nesse momento. Nós estávamos num ambiente de uma grande empresa de telecom, Marisa palestrando, e a gente se conectou ali exatamente quando Marisa narrava a sua própria história. Aquilo me impactou muito, porque ela colocou de uma forma muito humana o seu caminhar e como que ela estava usando as suas próprias forças para reconstruir e fazer parte de soluções para futuros melhores. Então, Marisa, a saúde como ponto de virada, quando foi que isso aconteceu e que momento foi esse de tomada de decisão para novos caminhos? Bom, ali entre 2018 e 2020, um pouco menos até, mas em 1 ano e meio eu tive 2 diagnósticos de câncer de mama. O primeiro, em ambos com mastectomia radical, sendo o segundo com quimioterapia e um tumor mais severo. Mas foram 2 sustos enormes, né? O primeiro, um susto enorme. O segundo, 1 ano e meio depois, ainda um susto maior ainda, em 2 mamas diferentes. E dos fatores de risco que pudessem levar uma mulher com a minha idade, com o meu histórico, com o meu estilo de vida a adoecer, eu dava ali tecnicamente check em 2, 3. Então, a medicina me ajudou a entender até a página 2, porque eu tinha adoecido. E sem me colocar numa posição de vítima, eu fui estudar, entender por que eu tinha adoecido no intervalo tão curto de tempo e sem que meu corpo, na minha cabeça, né, tivesse dado sinais. E aí eu fui estudar metafísica da saúde, neurociência, fui buscar ajuda e entendi que por trás das doenças tem muito de como que a gente lida com as nossas emoções. Como as emoções têm relação direta, como a gente lida, a forma como a gente, não as emoções, a forma como a gente lida com as emoções tem impacto direto em grupos ou pessoas que desenvolvem doenças e pessoas que não desenvolvem doenças. E não só isso, mas... E aí eu acredito nisso, né? E respeito quem não acredita. Como se distanciar da nossa essência, de quem a gente é, da nossa espiritualidade, também nos coloca no lugar de muita vulnerabilidade. E o que foi acontecendo ao longo da minha carreira, que eu fui conquistando tudo que eu queria,
E na medida que isso foi acontecendo, eu não tenho a menor dúvida, né? Olhando pelo retrovisor, eu fui me distanciando muito de muitas partes de mim. E uma delas foi da minha espiritualidade. E isso, obviamente, me colocou num lugar de muita vulnerabilidade. Então, em 2020, quando eu passo por todo esse processo mais invasivo, que é a quimioterapia, junto com a pandemia, com a minha família no Rio, eu mergulhei num caminho muito mais profundo de autoconhecimento. Eu comecei a meditar ali com o Tadashi, às 6 horas da manhã, sagradamente, todos os dias. E logo na sequência, comecei a fazer as imersões dele. Logo depois, a pós-graduação em terapias integrativas. Logo depois, a expansão da consciência, que eu termino agora esse ano, depois de quase 3 anos, o último módulo esse ano. E todas essas vivências, né, que são práticas terapêuticas muito profundas, nessa linguagem das terapias holísticas integrativas, me curaram emocionalmente Que lindo, e Marisa. fisicamente. E aí, entendendo o poder da cura em mim, eu entendi e decidi que eu quero também ser um Que canal lindo. de cura para as pessoas. Nossa. Fiquei até emocionada. E as pessoas não têm ideia da energia que a gente está vibrando aqui, como isso arrepia a gente, porque é exatamente essa Marisa que eu conheço, com essa emoção, é exatamente essa pessoa que eu conheci, me conectei, querendo servir as pessoas com sua própria verdade e fazendo algo para impulsionar as pessoas para lugares melhores. Essa é a Marisa que eu conheço, é a Marisa que está aqui em lágrimas e todas aqui estamos muito emocionadas, porque é muito forte isso, né, gente? Então, quando a gente fala de futuro do trabalho, a gente não pode deixar de pensar no humano, porque é sobre a humanidade e com toda essa energia arrepiada aqui que eu tô, é sobre como a gente se conecta com o nosso próprio divino. É isso que a Marisa, a Juliana, a Fernanda, elas me ensinam. É isso que eu aprendo com elas todo o tempo da nossa interação, mesmo que elas não se conhecessem antes daqui, é sobre isso que a gente está reverberando nesse programa. E é isso que a gente acredita, a gente está sendo depoimento vivo que a gente quer levar para as outras pessoas, né, que alcancem outras pessoas. É essa verdade. Então, obrigada, Marisa, por essa emoção aqui toda. A gente precisa respirar, né? Para ouvir a Juliana, para ouvir a Fernanda, mas esse é um momento de muito impacto aqui, gente. Eu estou só deixando fluir um pouco a emoção. Eu sou falante, quem me conhece sabe, e até quando fico nervosa eu fico falante mais ainda. Então, vamos deixar a emoção fluir, vou deixar a Juliana falar também do seu ponto de virada, quando a saúde trouxe você para o centro dessa nova versão da Juliana de agora. Eu acho que tem 3 momentos, né? O último você já ficou sabendo, já vou contar, mas eu vou na linha do tempo aqui bonita. Esse relato que eu contei, né? Quando eu vou para a área que eu queria e me torno BP, com o salário que eu queria, no carro que eu queria, atendendo a gestão que eu queria, eu me encontro questionando que servir é esse que eu estava servindo, onde eu não estava me servindo para mim. Eu acordava de manhã e falava assim, tá, aonde eu não vou dar conta hoje? Quem eu vou ver sofrer por uma cultura? Quem eu vou ter que negligenciar para poder não romper com a minha par, porque eu não posso romper com ela? E ali eu comecei a sentir. Eu costumo dizer lá na JC Consultoria que assim, a gente não controla as emoções, mas a gente controla o nosso comportamento. E por muito tempo eu fui muito boa controlando os meus comportamentos. Então eu estava no salto, ninguém via nada, mas quando eu ia ou quando eu voltava, era o caos interno, né? E aí eu comecei a ter um problema no meu intestino, né? A síndrome do intestino irritado. Eram dores que eu não sabia de onde vinha, porque eu não conseguia digerir aquilo tudo. Eu conseguia controlar, mas eu não conseguia digerir. E aí eu precisei olhar para esse corpo, porque eu fiz todos os exames e não tinha nada, mas tinha uma dor. E aí eu tomo a decisão de sair do RH. E aí tem uma coisa aqui interessante, que eu peço demissão, e a empresa está fazendo um plano de demissão documentária, então eles me mandam embora, e 2 semanas depois eu descubro que eu tô grávida da minha pequenininha. Pandemia, o que eu faço? Volto? Não volto? E aí eu vou pegar a fala da Fernanda. Foi com muita coragem que eu falei, não, esse lugar não é mais meu.
Ah, mas qual é o seu lugar? Eu falei, vai vir. Eu só preciso acreditar que esse lugar não é mais meu. Meu corpo está me dizendo isso. Então, foi um processo de consciência de quem eu era e do que dava para sustentar muito grande nesse momento. E aí, quando a Val faz 40 dias, a minha filha, eu falo, vou voltar a atender nos horários de soninho dela. Por que não? Só que quando eu volto ativa, o meu corpo começou a dizer que estava sentindo falta do RH. Então, era uma sensação quase de abstinência que eu vivia. Porque a neuropsicologia fala muito disso, né? Cada vez que a gente entrega algo, que a gente conquista algo, o cérebro recompensa a gente. Adrenalina, ocitocina. E eu estava sentindo falta dessa recompensa. E aí eu comecei a sentir ansiedade. Porque eu sentia falta daquela Juliana agitada, que estava sempre curando e ajudando e salvando alguém. E falei, epa, não vamos voltar para o automático. Vamos encontrar um outro lugar para ser. Porque o automático a gente já sabe que não cabe mais. Por mais que o cérebro tenha uma memória e que aquilo pareça bom. E aí foi uma outra jornada de autoconhecimento para não voltar para o automático, mas sem desmerecer essa bagagem e esse gosto que era atender o mundo corporativo, né? A gente nunca começa do zero, a gente sempre começa com aquilo que a gente já construiu. E eu brinco que agora está sendo o terceiro momento. Descobri que eu estou entrando no climatério. E aí o tempo do meu corpo e da minha escuta e da minha memória é totalmente outro. Se eu volto para o automático de antes desses sintomas, eu vou adoecer. Fato que eu vou adoecer. Eu até tentei, tá? Confesso que eu tentei me manter nesse automático, não era nada, por 3 meses. E aí, um momento, eu falei assim, olha, você vai lutar de novo com você? Você vai de novo criar uma batalha interna que ninguém tá vendo? É só você com você ou você vai ouvir isso? E aí, enfim, eu nomeei o que eu estava vivendo, entendi que é um outro tempo, é uma outra resposta, é um outro cuidado. Isso não me faz menos ou mais eficaz, menos ou melhor do que a versão anterior. Só me faz mais conectado comigo. Então, o que eu posso tirar desses 3 momentos de adoecimento é a conexão vem da resposta que a gente constrói com a gente. Se a gente desconecta, o mundo vai dizer pra gente com a resposta. E ele é bom em fazer isso, né? E a gente é bom em aceitar a resposta, que é mais fácil. Precisa de muita coragem para romper esse automático, né? Então, assim, foram viradas de chave, né? A maternidade foi muito importante. Agora, eu tenho 41 anos, né? Então, entrar no climatério aos 41 anos está sendo um processo Precoce novo, é um também. processo precoce, mas está sendo importante. Porque eu estou descobrindo um outro ritmo meu comigo e um outro ritmo de entrega, uma cliente minha de manhã falou assim, Ju, você tá diferente, você tá uma terapeuta diferente. Aí eu brinquei, a reposição hormonal. Ah, muito bom, muito bom. Ela falou, não, Muito não é bom. isso, mas é porque eu tô diferente. Então, ela vai sentir uma terapeuta para ela, com certeza, diferente. Não tem como eu mascarar isso. Essa versão de mascarar eu já deixei lá atrás. Mas um ponto importante na tua fala é que você só foi tomando as decisões por esses novos movimentos na tua vida porque você estava prestando atenção em você. Você estava com um olhar atento para você, assim como você, Marisa. Vocês estavam, assim como a Fernanda, vocês estavam atentas, se olhando, como você falou, Ju, piloto automático, se a gente vai só naquela lógica, eu estou lá todo dia, como é o ciclo do hamster? Todo dia acorda, trabalho, dorme, para falar bem sintetizado o ciclo do hamster, né? Acorda, trabalha, dorme, mas sabe que tem milhares de coisas dentro desses intervalos. E você não olha para você, né, Juliana? É muito mais difícil você perceber essas necessidades. Às vezes, você falava aqui nos bastidores, né, Juliana? Que até ela poderia ter ido por uma linha de tratamento, mas escolheu outra que trouxe uma percepção do... Olha, Juliana, você está uma terapeuta diferente. Por quê? Porque aquilo que ela encontrou ao se observar como soluções e caminhos está deixando você melhor, né? Como ser humano, como pessoa que está cuidando de uma saúde integral. E aí, vou só complementar a sua fala, que acho que a Fê falou um pouco disso, né? O mundo espiritual veio, né? Somos seres divinos, né, gente? Assim, a minha família é diversa. Maravilhoso em relação à fé. isso. Cada um tem a sua fé em uma caixinha diferente. E meus pais, sou muito grata a isso, que deixaram a gente experimentar. Eles não criaram uma fé pra gente. Então, eu fui experimentando. E aí, nesse processo todo de sair do mundo corporativo, enfim, eu faço um trabalho com o Expresso da Alegria, com a doutora Maratona, e encontrei uma pessoa e falei assim, olha, fui para um retiro, a menina falou que eu tenho muito calor na mão, me ajuda?
Olha isso, Fernanda. Aí ela falou assim, vou te levar para um lugar que você vai gostar bastante, você vai fazer. Comecei a estudar, fiz um monte de pergunta, porque eu nunca tinha entrado nessa instituição. E aí, no final, estava meu marido me acompanhando. Nosso casamento foi feito com o ministro da Messiânica, cheio de luz e fé. Também sou reikiana. Mas, assim, nesse processo todo, né, a fé nunca deixou de estar comigo. Então, a coragem também veio desse, vai vir algo depois, eu preciso confiar nisso. Não é um confiar vazio, só eu comigo. É confiar em algo muito maior que existe, que está com a gente o tempo todo. Perfeito. Isso é muito, é para além da religião. Perfeito. Né? A gente respeita todas e vai muito além. A fé é algo que te conecta com aquilo que você acredita e que neurociências explicam isso, né? E que te faz um ser divino. Sim. Nós temos essa região, isso tem testes de imagens que comprovam, é maravilhoso. Fernanda, você. Marisa, eu vou te falar uma coisa, se você me permite. Por favor, espaço Você já está fazendo terapia integrativa no seu dia a dia. Desculpa lhe informar. Você já está introduzindo, entendeu? A terapia integrativa, as práticas integrativas, elas começam quando a gente tem o nosso olhar para o outro nesse âmbito, entendeu? Mais amplo. E quando conecta com a gente. Então, já está conectada, já está fazendo. De repente, só precisa trazer aí deixar mais claro. Obrigada. Bom, para mim, a dor veio, no primeiro momento, eu vou trazer mais uma questão muito particular, né? Claro. Quando eu tive meu filho, o mais velho, Francisco, ele naquele momento de saúde dele, né? Bebê, precisando, né, de atenção, a gente não sabe muito bem o que é filho, o que é mãe, a gente não consegue separar nessa hora, simbiose pura. Então, ali eu já estava. A maternidade me colocando esse momento. E aí veio materno a segunda vez, com a Maria Eduarda, e aí tem uma questão muito particular, meu marido descobre, aí acho que vem um pouco da relação, também tratou um câncer, novo também, e aí eu dou essa pausa maior, né, para cuidar. Mas ele estava cuidando do outro, né? E eu me desconectei de mim completamente. E o espiritual veio muito mais potente quando eu começo através, de novo, da dor física, que é o que me toma novamente, em 2019, final de 2019 para 2020, com a urticária, trato, curo o sintoma, mas não a causa raiz. E aí vem a prega vocal, né, paralisada, eu fiquei rouca, não sentia dor de nada, para mim estava rouca. Só que eu não falava o que eu falo aqui com vocês. Eu falava 3 minutos. Eu já puxava um ar. E aquela loucura, né? Todo mundo em casa, trabalhando, fazendo comida, cuidando de criança, os 2 filhos seguidos um do outro. Marido também trabalhando em casa, também no mundo corporativo. Nesse processo, o meu corpo, assim, quando eu me dei conta, eu não respirava. Eu comecei a errar no trabalho. Erros, assim, absurdos. Eu falei, gente, o que eu tô errando? Não é possível, o cérebro não estava junto comigo. O corpo, então, mais ainda, o espírito não sei nem onde estava. Estava vagando por aí. E aí, nesse retorno, que eu vou para o médico, a gente faz todo o aparato. No final, eu tive os prognósticos mais complexos que você pode imaginar. Tumor no pulmão, tumor na cabeça, na tireoide, nódulo, tudo. Me viraram de cabeça para baixo. Eu não tinha um médico que queria fazer o exame, porque eu estava em julho de 20. Não queriam para diagnosticar paralisia, não tinha. Aí achei pedi muito. Aí nessa hora a gente reconecta, né? Aí a gente começa na dor. E aí eu comecei comigo, volta, Fernanda, oração, meditação, recorre ao grupo que desconecta um pouco, conecta novamente, vai para uma linha de meditação, live, começa a vivenciar frequência vibracional e as coisas vão chegando. E aí a gente não dá muita conta do que está chegando de sinal, do mesmo jeito que a gente também não se dá conta que a gente está adoecendo, que a gente desconectou. Perfeito. E aí, nesse processo, quando o médico me fala, a gente não sabe o que você tem, mas você tem alguma coisa que parou.
E que ainda bem que parou um lado. Que se tivesse parado as 2 cordas vocais, você não estaria aqui. Nossa, mãe. E no dia seguinte eu voltava a trabalhar. Foram 13 dias. No 13º dia ele me fala isso. Eu voltei para a empresa, voltei para casa. Negociamos tudo, sentamos aquela... Abre o computador com planilha, Andréa. Vamos ver o que sai, o que não sai. O salário vai, salário vem. Cobre. Deu jeito aqui? Deu um dia de cada vez. Aí eu comecei a viver... Nem era um dia. Era o café da manhã de cada vez. Era um almoço de cada vez, porque eu não sentia fome. Eu tinha que voltar a fazer fono, como se eu tivesse que fazer uma musculatura. Reaprender a andar. Essa foi exatamente a frase que o médico usou. E aí, nesse processo, começo... E aí entra a prática integrativa, que foi o Reiki. Ele me deu uma super conexão, porque ele trabalha os 4 grandes pilares, o físico, o mental, o emocional e o espiritual, por isso que eu sou apaixonada nele, gente, isso não tem como. Tem tantas outras maravilhosas e cada um vai se conectar com o que tiver que chegar e vai conectar. Com certeza. E aí, sim, foi aí que eu começo a olhar de novo. Fui para terapia tradicional, fiz um tempo, entendi o que conectava, o que foi bom, parei, tomei medicamento psiquiátrico, combinei com a psiquiatra, olha, vou parar em 5 meses. Tá bom, Fernanda. 5 meses eu tava lá. E aí, vamos parar? Não desconecta assim não, tem que continuar a tomar. Eu falei, não, vamos diminuindo. Se eu sentir, eu vou te avisar. 6 meses eu estava praticamente sem nada. Em 10 meses a praga vocal voltou. E aí aquilo vem e você fala, bom, então eu estou numa potência que eu não posso ficar só para mim. E aí vem a missão, né? Aí começa a conectar a transição de novo de carreira. É isso, nesse momento. E é tão lindo que você fala que é exatamente o que a Marisa trouxe. Conecta tanto com o que você trouxe. E eu já passo aqui para a próxima linha de pergunta. Eu nem vou eleger ninguém aqui, eu vou deixar fluir. Que é a seguinte, com esse novo olhar, com esses aprendizados, com essa reconexão, o que vocês hoje, dentro das suas linhas e áreas de atuação, entregam, apresentam para tornar aquele mundo do trabalho que vocês conheceram e fizeram parte lá atrás um lugar melhor? Vou fazer uma pergunta até bem objetiva aqui para exatamente aproveitar mais e ouvir de vocês. Vou deixar livre, não vou dar nomes aqui em quem responder primeiro, sente. Quem quiser responder primeiro. O que vocês estão entregando hoje que vai tornar aquele mundo do trabalho lá atrás, que a gente sabe que ainda hoje causa muito adoecimento, um lugar melhor? Com as suas atuações, as suas entregas, as suas presenças, as suas vibrações. Então, para mim, se eu tivesse que falar de uma virada de chave assim, muito, muito, muito importante nesses últimos 5 anos, desde que eu comecei esse caminho de autoconhecimento, é exatamente o autoconhecimento. Que lindo. Porque o que aconteceu até esse momento? Eu investi muito na minha formação acadêmica, na minha preparação como profissional de recursos humanos, idiomas, no meu desenvolvimento comportamental, tudo que podia acelerar a minha carreira e me ajudar a evoluir na carreira, eu investi muito. Mas autoconhecimento não é isso. Autoconhecimento é olhar para dentro, e olhar para dentro dói. Precisa de coragem, porque você vai olhar para as suas feridas, você vai olhar para os seus traumas, você vai olhar para as suas crenças limitantes. Suas vulnerabilidades. Você vai olhar para as suas vulnerabilidades. E a terapia mais tradicional, com todo respeito aí aos psicólogos, ela te ajuda, mas só processos mais profundos, pelo menos foi assim comigo. Então, eu estou falando aqui muito da minha experiência, como regressão, constelação, mãos de luz. Reiki, para mim, é mãos de luz. São mãos de luzes, são capazes, ou foram capazes, no meu caso, de me curar. E eu ainda estou em processo de cura e estarei sempre, eu acho que todos nós. E o Tadashi fala muito uma frase que eu acredito demais, que é: você não leva o outro aonde você não está. Então, é primeiro sobre você, né? O que você precisa mudar
para você desenvolver um outro olhar para o mundo. E a minha primeira carreira, eu acho que ela me trouxe tudo que eu sempre quis e almejei, por isso eu foquei tanto, né, em chegar onde eu cheguei, uma executiva de RH. E me proporcionou status, abriu portas, era uma identidade corporativa que para mim era muito importante, mas foram coisas que alimentaram muito o meu ego. E o que fez falta e o que eu entendi que trazia um vazio enorme é que nada disso alimentava a minha alma. Que lindo, Marisa. Que potente isso. Que potente. E eu acho que é isso que muda tudo, porque quando a gente está muito conectado com o nosso propósito, com uma carreira que traz mais significado, que traz mais impacto, isso alimenta a alma. Eu não tenho a menor dúvida, eu trabalho muito mais do que eu trabalhava como executiva. E, especificamente, de um tempo para cá, que eu tenho trabalhado praticamente todos os finais de semana, e aspas aqui, eu não me orgulho disso. Claro. É uma escolha consciente que eu estabeleci para mim. Não vai ser assim para sempre, é um período e eu tenho muita consciência disso. Mas eu não me sinto esgotada, nem física, nem emocionalmente, em nenhum momento. Porque eu não tenho assunto chato no meu dia, eu não tenho reuniões improdutivas, eu não tenho costuras políticas, eu tenho temas e assuntos que eu gosto, eu escolho muito os lugares que eu quero estar, e então o meu dia a dia me energiza, é como se eu tivesse em estado de flow o tempo todo, então eu não me sinto exausta em momento nenhum. Ao contrário, você se reenergiza para vencer essa demanda que nesse momento te demanda mais. Depois, lá na frente, também tende a se equilibrar mais, entendo eu, né, Marisa? E uma das frentes da consultoria, que é o Career Mentoring, né, apoiar executivos em transição de carreira, pensando carreiras futuras numa visão de portfólio de carreiras, é exatamente entender que a gente não precisa fazer uma escolha, mas escolhas. Enquanto você está construindo a sua carreira principal, Perfeito. Você pode construir suas carreiras futuras. Perfeito. Né? E não é depois, quando você estiver doente, numa crise, quando a sua empresa fizer um movimento por você, é de maneira muito desperta, consciente, você assumir esse movimento como sendo seu. E aí, sim, o futuro vai ser exatamente aquele que você sonhou e desenhou. Então, não precisa ser do jeito que 99,9% das pessoas fazem. Né? Segundo mentores e gurus do mundo inteiro, essa estatística deve estar correta, menos de 5% da população mundial está desperta. Desses 5%, menos de 5% que estão despertos, 1% faz exatamente aquilo que sonha fazer. Eu quero estar nesse 1% e quero ajudar para que mais pessoas estejam nessa estatística tão pequena. E isso é bacana porque... Isso não é sobre ter sucesso, é sobre ter uma carreira e uma vida com significado. E com escolhas sucesso que você... tem muita gente fazendo. Perfeito, perfeito. E quanto mais você antecipar esse plano de possibilidades futuras, médio e longo prazo, melhor você se prepara, melhor você transita para um movimento que você queira fazer ou que a empresa precisa fazer em determinado momento. Melhor você se estrutura. Né? E é isso que você falou, pouca gente pensa dessa forma, vai deixando o barco correr, tá tudo bem, eu estou aqui, estou estável onde eu estou, né? É sempre essa sensação. E voltamos à rodinha do hamster. Por quê? Porque dificilmente as pessoas fazem uma reflexão sobre o que elas vão querer / precisar. Eu também vou falar de necessidades no médio e longo prazo. Falávamos aqui, Marisa trouxe a longevidade, você também falou da longevidade, Fernanda também. Temos mais um ciclo longevo pela frente, e com muita saúde, que todos tenhamos, né? Precisaremos financiar esse tempo, 35, 40 anos mais. Uau! Como será? Gostei do ponto que ela trouxe, né? Mentoring, career mentoring. Quanto mais você enxergar possibilidades que você pode começar a estruturar ali e ativar no momento que você quiser,
mais você se prepara E a para esse Fernanda futuro. trouxe uma provocação que eu já ouvi também algumas vezes. E a vida inteira em RH eu ouvia de pessoas do time e da empresa que eu tinha alma terapêutica. Antes de sequer eu me imaginar nesse lugar. Então, é muito provável que isso já esteja acontecendo, como você disse. Mas, e por quê, né, de eu querer fazer e ter muita clareza de que é esse movimento que eu quero fazer? Porque, por mais que eu tenha muito claro que hoje já é uma carreira com mais impacto do que a carreira anterior, ainda não é o impacto que eu quero realizar. E quinta-feira, num evento incrível que aconteceu em São Paulo com a Esther Perel, americana, falando sobre como vão conviver, né, inteligência artificial e inteligência emocional. Ela trouxe um dado que a gente já sabia, eu acho, a maioria de nós, mas o que está por trás desses dados, que para mim foram informações muito chocantes. Globalmente, né, já está comprovado, o primeiro assunto mais buscado no ChatGPT é terapia. Terapia. E a questão é por que pessoas estão não só buscando a terapia ali, que já reforça o que a gente sabe, que o mundo está doente, e a OMS colocou o Brasil em estado de alerta, a NR1 não foi revisada por acaso, enfim, tudo que a gente tem lido e discutido, mas a passividade, né? Porque não tem troca, não tem desconforto. E o que gera a mudança e a transformação é exatamente a troca. E ali não há troca. Assim como o bebê reborn não chora, não incomoda, você dorme a noite inteira. Também não há troca. É a mesma passividade do ChatGPT com a terapia. Então, olha a loucura e a doença do mundo e para onde a gente está caminhando. Você sabe que a próxima crise que a gente vai viver, a gente está vendo a saúde mental, né? Vai ser o social. Os estudos demonstram que a próxima crise que a gente vai ver vai ser uma crise social. A gente está tão desconectado da gente, do outro, do isolamento, que a gente vai ter que trabalhar o que é o nosso instinto natural. O ser humano naturalmente é um ser de conexão e a gente nasce buscando essa conexão para sobreviver e a gente vai ter que reensinar as pessoas a se conectarem. Isso é muito louco. Mas por quê? Porque a gente foi fechando. E aí é só uma escolha, é só uma carreira, é só uma mãe, é só de uma forma que a gente agora vai precisar destruir isso para construir alguma coisa nova, porque ninguém aguenta mais isso. Esse um só, né? E aí a gente começou a adoecer. E tem esse ponto que vocês trouxeram aqui, que ele é um alerta importante. Como estão sendo tecidas essas relações sociais a partir desse ponto? O tema mais buscado na inteligência artificial, como você bem trouxe no evento que você foi, realmente está todo mundo falando disso, é a terapia, como eu me relaciono com uma inteligência artificial para obter respostas que um terapeuta, um psicólogo me daria, um profissional, digamos assim. Um outro ponto, o bebê reborn, né? Ele está é um trend topic, está em todas as conversas. Por quê? Porque a gente quer um bebê que não chora, que não interage, e as nossas relações sociais vão se distanciando daquilo para o qual nós fomos criados e nascemos, com a estrutura humana, biológica que temos. Realmente, Juliana, a gente tem alguns pontos importantes para esse futuro. Né, Ana? E não esquecer que por trás disso tem um business que está aproveitando uma tendência muito forte e desenvolvendo um negócio de bilhões. Movimentou ano passado bilhões. Falamos de intenções também desse business, falamos de tanta coisa, né? E acho que também tem outro ponto importante que, enfim, pouca coisa se fala, que assim, para o querer, tudo que a gente quer tem uma consequência, sem dúvida. Tem um comportamento, tem uma intenção, tem uma frustração. E aí a gente quer um filho, mas a gente não quer a consequência de um filho, né? Aí a gente quer uma carreira, vamos virar influenciadores, mas a gente não quer trabalhar muito, a nova geração está falando isso. Então, o querer não é só querer. O desejo alimenta o ser humano, a gente é movido a desejo, né? Mas e depois do desejo? A gente precisa se entender para ir realizar, só que a gente não quer ir realizar. Tem um meme do Porta dos Fundos, que é o rapaz que vai morar sozinho e liga para a mãe e fala: mãe, olha só, minha casa está com defeito. Como assim, filho? Tá chegando conta, a louça não está sendo lavada, minha roupa não aparece no armário. Minha cama não está pronta.
Você quer independência, você quer morar sozinho, você não quer as regras da minha casa, mas esse é o seu desejo. E o depois, que é o dar conta do seu desejo, viver o desejo com tudo que ele envolve. A gente não tá pronto. É como se a gente quisesse o prazer, mas não quer o esforço. Por Não aí. quer o esforço A para conexão, construir, né? a conexão disso. as trocas, as relações, os aprendizados, né? O Bauman já dizia, né? Relações rasas, fluidas, Fluidas. líquidas. Mundo líquido. Mundo líquido. Mundo líquido das relações. Eu vou tomar a liberdade aqui de incluir um ponto. Quando a gente fala em carreira, a gente tem que entender que essa carreira ela parte de uma necessidade interna, né, nossa, em que a gente tem experiências em outras áreas da nossa vida. Então, é a família que impacta, é o dia a dia, é a minha formação, né, o que eu trago de pai, mãe, como eu fui criado, as minhas escolhas ao longo desse tempo. E a pergunta inicial, Ana, quando você traz, né, o que você pode contribuir? É o ter essa percepção mais ampla, essa tomada de consciência que a Marisa traz, não só da carreira, olhando, sendo criada a partir do ponto de vista do mundo do que ele está inserido dentro da empresa que ele está. Perfeito. Ou dentro só do mundo acadêmico que ele se encontra. Então, eu acho, na minha prática hoje, eu trago para uma vivência terapêutica esse olhar que em muitos casos chegam pela minha experiência anterior de RH, me procuram porque me conhecem dessa época, tem uma indicação, né? E quando chegam achando que eu vou falar só de RH, você é a consultora interna, de novo, né? Por ter... E não é esse meu papel. Né? E eu gosto de deixar claro que não, vamos ampliar esse olhar para uma outra perspectiva, porque o que você tem de resultado na tua carreira vem do que de como você vive fora dali. E vice-versa, a gente não pode mais olhar. Eu entro na porta, para quem viu, tem um seriado super bacana na Apple TV, daqui a pouco eu lembro, tô nessa fase também. Da memória. Tudo certo. A Ruptura. Eu vi a Ruptura. Maravilhosa. Sim. Que traz justamente Muitas isso. provocações interessantes. O que eu entro e deixo para fora, Sim. e eu apago, vivencio aquilo, ok, entrego, agora eu volto para minha casa e vivencio o que eu tenho que Outra viver lá. realidade. Outra realidade. Uhum. Isso a gente já entendeu que Não funciona. não funciona. E a minha Nunca dor funcionou. nunca funcionou. Mas enquanto a gente não sente na pele, a gente não faz essa reflexão, Sim, na maioria sim. das vezes. E aí eu acho que meu papel hoje, no ponto de vista da minha prática, é justamente trazer essa amplitude do sentir, de tomada de consciência, e o que eu faço a partir disso? A partir de mim. Que provocações eu posso fazer a mim, que descobertas eu faço de mim, que reconexões eu tenho que fazer a partir de mim, mas com todo esse olhar mais amplo, entendeu? Porque vai ter um impacto na empresa, no casamento, na academia, no físico. ser integral, né? Exatamente. É porque a gente não deixa camadas em casa, né? Exato. te É leva possível. E aí, quando eu olho, né, para trás e vejo as várias especializações que eu fiz também, e não é um para quê, é para olhar para ela e, assim como a dor chega, ter uma outra perspectiva de olhar para isso. Foi sacrifício ou contribuiu para? Boa. Sim. É dor ou é uma visão diferente que eu tenho que ter para mudar? O que eu tenho que fazer a partir dali? É acolher? Então, eu aprendi também muito isso, eu trago muito para o consultório, a partir da minha vivência, ter um olhar diferente para as situações que vão surgindo. Seja ela lá no mundinho que eu vivo, do mundo corporativo, nas minhas relações com o meu chefe, com meus liderados, com meus pares. Perfeito. E o quanto daquilo Eu que me líder, incomoda, líder. exatamente, eu posso lidar de outra forma, olhar para aquilo numa dor e tirar dali uma oportunidade de mudança, de transformação para partir para coragem, para me olhar, para enfrentar as dificuldades que eu tenho, que eu não colhei. Para ter conversas difíceis. Também. Eu costumo brincar, quando o paciente chega, eu falo assim, tá preparado para desarrumar o guarda-roupa? Muito bem. Jogar aquela Abrir roupa as gavetas. toda que tá aquela zona, aquela confusão, que Abrir você as olha e gavetas, fala assim, ah, meu Deus, blusa de verão misturada com casaco, meia misturada com roupa de academia, aquela confusão danada. Tá preparado? Porque a gente vai tirar tudo, vai jogar na cama,
aquele quarto vai ficar aquela bagunça. E vamos reorganizar. Depois a gente vai separando. Ai, maravilhoso. E através das suas escolhas. E isso que é a um gente só processo tá aqui terapêutico em si, né? Não, pra você tá falando uma coisa muito ajudar. bonita, né? Lindo. Que, assim, é a conexão do mental com o emocional dentro do sistema que a pessoa faz parte. Não é só, eu penso e eu sinto. Não, eu penso e eu sinto e dentro de um sistema que me formou e que me ensinou sobre pensar e sobre sentir. E tem uma coisa muito bonita nisso, que quando a gente vai para a prática integrativa, a gente começa a questionar os nossos pensamentos. Eles não nos definem. Eu estou sentindo isso, eu estou pensando isso sobre aquela pessoa. Tá, ok, estou sentindo, é real, estou pensando, é real. E depois? O que vem logo depois? Não, e a gente está falando muito de práticas integrativas, mas é muito relevante a gente também falar da medicina integrativa. Perfeito. Eu era absolutamente cética com a homeopatia. Maravilhosa. Eu falava, Eu como amo. que uma aguinha misturada com uma folhinha, uma Eu plantinha vai curar? Eu tinha crises de alergia, da mão empolar, ferir, aquela aguinha ficar assim, uma frequência, era mensal, às vezes semanal, era desesperador. Com a ajuda de uma homeopata, acabou a crise. Olha isso. Quando a Val nasceu, que eu tive Olha esse isso. sintoma, foi a homeopatia que me ajudou. Mas ela falava assim, você vai tomar o remédio com consciência. Muito bem. E aí, a gotinha. É. Gotinha de água, aparentemente. É. Só que não são gotinhas de água. Sim. Então, É a intenção e aí, que você coloca, a Fernanda Também. sempre fala. e lembrando aqui da minha também- bisavó com uma Ana Maria vai galinha de terminar arruda de quando a gente complementar. estava com febre. Não sei se era arruda, não lembro se era arruda, mas a arruda foi o que veio na cabeça agora. Sim. Molhada não sei o quê, e benzia Alecrim. e orava e a febre passava na hora. Gente, vamos honrar a nossa ancestralidade e a sabedoria ancestral das ervas, Sem dúvida. da oração, no que e não é sobre religião, no que você acredita, em alguma coisa é preciso acreditar. Uhum. Sempre. E quando a gente traz, né, numa perspectiva de olhar para um problema, mas entender que aquele problema pode me dar potência para mudar algo e que vai me trazer mais benefício do que aquele estado que eu estou naquele momento. E a gente pode falar assim, a gente tem realidades diversas no país que a gente mora, no planeta que a gente mora. A gente sabe que tem circunstâncias sistêmicas de sociedade. Sim. A gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas a gente sabe que a gente carrega muita coisa, tem realidades completamente diferentes. Mas se cada um olhar para a sua realidade e dentro do seu pequeno espaço, olhar primeiro para si e tentar pelo menos fazer algo, já é válido. A questão é que as pessoas hoje não querem nem tentar. Coloca no outro as suas demandas. Sim. E aí, quando a gente olha o integral, não é só nas práticas integrativas, né? É em tudo. É em tudo. A gente acabou indo, né, para esse viés das práticas integrativas, porque a gente está nesse mundo, nós três aqui, e você tem vivenciado. Mas quando a gente olha do integral, é uma visão de conexão da ciência junto com o comportamento, junto com as emoções, junto com a energia que a gente não vê. O ar que a gente respira, a gente não enxerga. A gente Junto não com vê, medicina, mas que a gente se sabe que se não tiver o ar, o oxigênio, transforma. a gente não respira. Então, por que a gente não tem que pode acreditar e deve acreditar e ampliar esse olhar? Maravilhoso. Entendeu? Maravilhoso. Eu não sei se a Juliana quer fazer um complemento dessa rodada, né, Juliana? Porque a gente falou aqui de como que as suas entregas, as entregas de vocês nesse novo formato, nessa nova versão, ela faz uma diferença em relação àquilo tudo que vocês viveram no passado. Acho até que a gente evoluiu bem aqui em relação a tudo que vocês trouxeram. Não sei se você quer fazer algum complemento da sua entrega, dirigindo muito para como você está atendendo hoje também. Acho que a Marisa e a Fernanda trouxeram um pouco disso, mas queria ouvir um pouquinho de você. Acho que muito do que eu faço hoje já foi dito pelas meninas e eu fico feliz de Legal. estar aqui por elas, né? Eu só complementaria trazendo isso, né? Eu trabalho muito questionando aquilo que a gente pensa. Porque é fato que a gente vive no mundo da razão, né? A gente é alimentado por isso, pelo sistema que a gente faz parte. E, de certa forma, esse é o norte. A gente precisa do mental. Ele não é nosso inimigo. Porém, a gente precisa ir além, porque muito disso foi construído, né? A partir do olhar do principal cuidador, a partir de como a gente foi validado Sim. ou invalidado.
Só que a gente acredita tanto que isso é uma verdade sobre a gente e a gente vai para o mundo se comportando como se isso fosse a única certeza que a gente tem. Mas se a gente fosse olhar na prática mesmo, assim, na raiz, talvez do que a gente acha que a gente sabe sobre a gente não sabe. Sim. Então, Ou sabe uma pequena parte, É, né? dependendo do caminho de Pequena, autoconsciência exato. que essa pessoa tem de conexão com ela, Temos né? um caminho. Então, eu tento sempre trazer isso. Como é que você sente quando você pensa sobre você, ou sobre o seu fato? Da onde veio esse olhar? Que sistema é esse que te contou isso? E aí, não sou eu que direciono para o outro que ele vai saber ou não sobre ele. Ele vai tomando consciência a partir dessas pequenas provocações, a partir desse pausa, respira esse pensamento. Será que isso é verdade? Boa. Você pode afirmar que é 100% de verdade isso que você está pensando sobre você ou sobre o outro? Será que alguém realmente quis ferir a intenção? E aí a gente começa a ver que não é, que são histórias que a gente constrói para se defender de alguma coisa que fizeram com a gente lá atrás. E aí quando a gente começa a perceber que a gente está sempre se defendendo, que a gente pode parar e respirar antes de se defender, a gente ganha uma liberdade. Porque a gente para de se desgastar com o outro e passa a cuidar da gente. É uma economia de energia, Fato. né? Até porque Maravilhosa. entram crenças aí, entram culturas, Sim. entra educação, como é que a gente foi, entra o meio, tanta coisa entra aí, né? A Fernanda trouxe a questão da gestação dela. A minha mãe, lá em casa são 3, né? Eu sou a caçula. Quando ela voltou a trabalhar da gestação do meu irmão, ele virou e falou assim, tá de trabalhar, mamãe? Ela, vou. E estudar também. Aí, meu irmão, você vai ficar comigo quando? Olha. Minha mãe nunca mais voltou a estudar. A carreira dela foi aquela carreira que deram para ela de presente. Quando a Val tinha 2 anos, eu fui terminar a minha formação em constelação familiar e ia ficar 5 dias fora. E aí eu falei assim, pro meu marido, eu falei assim, será que eu consigo? Ele falou, lógico que você consegue. Ela tá bem cuidada, ela tá aqui e tá, né? Você pode fazer isso. E aí eu lembro que eu entrei na van, que era uma van que levava a gente lá pro interior de São Paulo, né? E eu chorava por estar rompendo o padrão que a minha mãe sustentou por tanto tempo. Eu estava indo estudar porque aquilo fazia sentido para mim. Eu não precisava de carregar Repetir o padrão dela. esse peso dela. Mas por que eu consegui? Porque eu fui questionar o que eu pensava sobre deixar meu filho para trás e cuidar de mim. Eu fui repensar o que eu sentia, na saudade que eu ia ficar com ela, na culpa de deixar ela porque ela podia chorar se eu tivesse ausente. Então, é essa consciência toda que faz a gente ir além do que deram pra gente, né? E eu vou pegar um gancho dessa tua fala, até com um pouquinho de coisa que a gente falou aqui antes desse encontro, da gravação, que é a geração Z, a geração nova. Tem muitos relatos, tem muitas informações, tem muita publicação em torno de uma geração que chega no mundo do trabalho, 2 meses máximo vai embora, pede para ir embora. Né? Tem muitos aspectos, tem muitos motivos, eu acho que a gente tem que considerar cada um das pesquisas, enfim. Mas será, eu fico me perguntando, será que essa geração também, ela não são filhos daquela geração que passou muito tempo no comando e controle, naquele momento do trabalho em que os pais estavam, às vezes, muito tempo fora de casa. E essa geração tem esse reflexo, também está olhando com esse chapéu. Poxa, eu não quero isso que o meu pai e a minha mãe viveram. Não quero reproduzir, pegando a tua fala, Ju, esse momento, esse tempo que lá na minha infância eu tive ausência, eu senti a ausência deles. Porque existem muitos estudos que falam, né, óbvio, dos movimentos do trabalho e aí das dinâmicas do trabalho e o impacto disso na sociedade. Então, olhando para estudos recentes em torno da geração Z, eu tenho me atido a esse ponto, a tentar entender também o que essa geração está tentando comunicar. E aí, falando com todas vocês nas suas novas atuações, como estamos preparados para recebê-los, acolhê-los, entendê-los nesse novo mundo do trabalho. Porque o mundo do trabalho é novo para todos, quem já estava lá e quem está chegando. Olha o tamanho desse desafio, gente. Por isso, as atuações de vocês são tão importantes. Eu faço esse resumo para ir para a próxima pergunta, que já é praticamente aqui o finalzinho, né? Antes do encerramento, onde vocês vão fazer cada uma as suas mensagens aqui para a nossa audiência. Mas uma pergunta também muito, muito direta. Se a sua nova atuação fosse uma resposta ao mundo,
o que ela estaria tentando curar. Eu vou tirar o tentar e vou dizer o que ela estaria curando. A sua nova atuação, se ela fosse uma resposta ao mundo, o que ela está curando, Marisa? Feridas, traumas, crenças limitantes. Maravilhoso. Eu trago a desconexão, né? Eu sou filha de pais desconectados de si, vivendo no automático. Então, hoje a minha empresa e a educação emocional integrativa que eu levo dentro da minha empresa é a gente voltar a se conectar. A gente receber um pacote, mas a gente não é esse pacote. E aí, quando a gente se conecta com isso, a gente pode fazer com alguma coisa que a gente fez. Tem um livro, né? Que é o pote das moedas. A gente recebeu um pote de moedas dos nossos pais, cheio de moedas de ouro. É muito? É pouco? É o suficiente? O que eu vou fazer com isso? Então, a gente recebeu tudo isso. O que você disse foi lindo, né? É isso mesmo. A geração, eu vivia 9 horas na escola. Eu passava 9 horas dentro de uma escola desde os 3 meses de idade, porque eu precisava trabalhar. Perfeito. Eu não tive apego seguro. Eu não tive ninguém que olhasse para as minhas necessidades. E aí eu vou para o mundo onde o mundo corporativo dita as minhas necessidades. E eu falo, epa, eu não quero. Reproduzir esse padrão, esse modelo. Eu não quero esse. Agora eu sou adulto, eu posso tomar escolhas, eu não quero que alguém diga para mim que eu tenho que me comportar, o que eu tenho que vestir, quantas horas eu tenho que trabalhar e como eu tenho que trabalhar. Eu quero alguma outra coisa que ainda muitos não descobriram ainda o que é. Então, acho que, somando o que a Marisa trouxe, né, eu tento trabalhar muito, eu trabalho muito esse lugar da conexão. Conexão. É. E olha só, antes da Fernanda, uma tendência que se observa nesse momento é a atitude empreendedora. Sim. Ela cresce, ela explode. E as pessoas... Olha o que vocês trazem aqui. Uma coisa que é muito linda que eu vejo na fala de vocês e que precisa ser dito aqui. Elas se especializam, elas buscam conhecimento. Vocês estão estudando e se especializando o tempo inteiro. E isso fala com tanta... se a gente colocar aqui skills, né, habilidades aqui dos Fórum Econômico Mundial, tantos observatórios, né, de movimento de trabalho no mundo, fala com uma atualização contínua. Mas por que será? Porque o mundo muda velozmente. Como nunca. A gente está vivendo uma das maiores transições em termos de humanos, né, sociedade. A gente tem acompanhado diversas publicações, livros, e nunca uma transição, uma transformação foi tão radical em pouquíssimo tempo. Não, nós não estávamos preparados e nunca estaremos para uma transformação desse tamanho. Então, ela fala de reconexão, Juliana. Marisa fala de curar aqui toda essa parte de crenças, toda essa parte de feridas, tudo que foram coisas vividas no passado, mas que já não agregam mais. Tempo de soltar, né, Marisa? E a Fernanda? Eu trabalho... Deixei para você, né, Fernanda? Além do que elas já trouxeram, mas eu trago muito na potência do que eu tenho de autoconsciência, do que hoje para frente eu posso fazer de diferente. Então, é uma cura, não é uma cura, é um voltar para a essência, para a sua verdade e para essência, verdade e para um novo olhar, a partir daqui. Não que a gente não vai olhar, a gente olha isso tudo. Mas o que eu posso fazer com isso, com essas várias informações que eu vim colhendo? Essas ferramentas. O que eu faço estão com aqui, isso daqui né? para frente? E é um trabalho que eu tenho percebido que está mais na missão, sabe? De reconectar a essência, a verdade, a partir daqui. E tudo isso apoia, suporta as nossas escolhas para que elas sejam melhores. Mais é sobre isso. É. Autoconsciência. Né? Então, eu ouso dizer, com humildade, com muitos estudos que a gente faz, muitas trocas que a gente está migrando para um novo tempo de consciência. E que seja um tempo próspero, melhor. Né? Estamos 4 pessoas aqui colocando as suas histórias, as suas verdades a serviço desses futuros melhores. Então, com isso, né, a gente ficaria aqui horas e horas com essas queridas, mas vamos encerrando. Então, eu queria que vocês fizessem uma mensagem para a nossa audiência e, principalmente, para quem pode encontrar em cada uma de vocês aquela
estratégia, aquele apoio que pode estar precisando nesse momento. Como é que a Marisa, a Juliana, a Fernanda podem apoiar quem está vendo a gente agora? Marisa, quer começar? Vamos lá, à Vamos vontade. inverter agora. Vamos lá. Fernanda. Agora a Fernanda começa. Vamos inverter. Boa, Marisa. Começo, fim. Muito bom. O que eu posso te ajudar é você se olhar, se auto-perceber, sentir no sentir do corpo, da alma, para o que você pode fazer diferente daqui por diante. Maravilhoso. Essa é o que eu tento o tempo inteiro lembrar a mim, que é um exercício para mim também, e trazer para o dia a dia de consultório, de aula, de trabalho voluntário. Trocas. E trazer a responsabilidade. Não que tudo é nosso, a gente tem muita carga também que não é nossa. Ótimo. Entendeu? A gente também tem que ter Ótimo. esse olhar. O que eu costumo dizer, né? O que é tretinha minha, o que é tretinha do outro. Porque também tem uma tretinha que vem dali do outro, né? E a gente acaba só somatizando, trazendo tudo pra gente. Isso vai pesando, né, Fernanda? Vai pesando mais. Mas o que de eu identificar através das minhas questões de autorresponsabilidade, o que eu posso fazer olhando para esse passado, olhando para o que eu trouxe de história, que eu trago de vivência, e eu vou até além muitas vezes, até para as outras vidas, entendeu? Do que a gente pode fazer de diferente para frente, construir um novo caminho. Maravilhoso. E muito na visão do que eu passei. Sem Então, dúvida. E evitar trazer a dor como consequência da mudança. Não porque a dor chegou, eu vou mudar. Não. É trazer uma autorreflexão, uma autoconsciência do que está aqui, ali, que eu não estou percebendo, mas eu posso passar a perceber que se eu não olhar, a dor vai chegar e aí vai vir a mudança radical, que às vezes não é do jeito que a gente quer também. Então é sobre o aprendizado. Aprendizado o tempo inteiro. Você trouxe uma palavra boa. Perfeito. Tá. É porque eu estou treinando em mim. Aprendendo com você muito, você sabe disso. Ótimo. Muito bom. Minha vez, né? Como quiser, Ju. Eu acho que eu deixo a gente aprender a escutar nossas emoções, né? A emoção é uma comunicação interna. A gente se escuta, aconteceu, tá aqui dentro já, e a gente se comporta. E escutar a emoção do pra quê que eu tô sentindo raiva agora? Pra quê que eu tô sentindo alegria, tristeza, frustração? Ponto. Pra quê? Porque a gente nasce e aí não tem como passar por esse mundo sem ter sido ferido, moldado, negligenciado. Faz parte do processo da criação do sujeito único. Então, se eu tenho consciência do que a minha emoção está dizendo e para que ela está ali, eu vou entender que muitas coisas são parte da minha história e eu posso fazer diferente. A emoção é uma comunicação real, é como se fosse uma sirene internamente tocando. Maravilhoso. E se a sirene aqui do prédio tocar agora, eu não vou desligar sem saber por que ela está funcionando. Por que alguém apertou o alarme. Você precisa investigar. E aí, até para agir. E por que a gente não investiga nossas emoções? Ei, emoção, você tá aí dentro. Tem uma música do Jota Quest, né? Ei, medo, eu não te escuto mais. Não, isso não é verdade. Vai escutar o medo o tempo todo, porque ela tá te falando alguma coisa que você precisa. Então, no pra quê, você busca entender a sua necessidade. E muito dessa necessidade vem dessa criança, vem desse trauma, vem desse processo que você é. E eu amei a fala da Fernanda, que eu acho que é uma lembrança constante que eu me faço hoje, e daqui pra frente? Tá, eu sou assim, eu fui assim, né, Gabriela, e daqui pra frente? O que eu faço com essa informação, com esse sentir, com meus projetos? Eu tenho um quadrinho lá em casa que ele é feito de post-it de propósito, porque o post-it perde a cola. E toda vez que perde a cola e eu tenho que reescrever, eu penso, será que ainda faz sentido? Boa. Então, não é definitivo ele. Toda vez que ele cola, eu falo, será que faz sentido? Alguns eu já joguei fora de janeiro pra cá. Outros eu continuo reescrevendo porque ainda estão fazendo sentido para quem eu sou agora. Então, acho que é esse Bacana. ouvir interno. É por lindo. isso que a constelação é tão linda, né? É maravilhoso. Porque aquela série da Netflix, Uma Nova Mulher, é maravilhosa. Maravilhosa. Porque ajuda a gente a romper esses padrões, quebrar esses padrões e desapegar de coisas que não tem mais nada a ver com a gente, né? E romper padrões familiares, principalmente. Então, hoje eu tomei café com uma terapeuta, que é aquela que eu estava comentando com você, a Anne Saraiva, e aí foi meio por acaso acontecendo, ela fez também uma transição de carreira, muito interessante a história dela também, mas ela hoje atende praticamente 95% do público que ela atende como terapeuta
numa abordagem também integrativa, de executivas mulheres. E a gente estava num papo ótimo, eu tive que, infelizmente, interromper para vir para cá, para não atrasar, mas ela dividiu uma coisa comigo que eu não tinha ideia, que ela falou, pô, Márcia, sabe o que diferencia, dentre várias coisas, mas o que diferencia muito seres humanos, nós seres humanos, dos outros seres, é a nossa capacidade de cuidar. E a primeira evidência disso foi o nosso maior osso do corpo, né, que foi um fêmur, encontrado 15 mil anos depois, lá nos primórdios da civilização da humanidade, 15 mil anos depois, um osso quebrado calcificado, o que foi uma evidência clara de que alguém resgatou essa pessoa, cuidou dessa pessoa até... Isso nunca vai acontecer com o animal. O animal, quando se fere, por exemplo, ele, para não atrapalhar o bando, ele fica lá e ele morre sozinho. Se isola. Ele se isola. Então, eu acho que essa capacidade do ser humano de cuidar um do outro continua e vai continuar sempre sendo uma diferença enorme. E aí, quando a gente olha, né, para a inteligência artificial, ela é uma grande aliada e pode ser uma grande aliada, mas é isso que vai fazer a diferença. E dentro desse conceito do cuidado, o autocuidado. Sem dúvida. Que eu acho que se... a gente, dentro de empresa, eu vejo muito isso quando os mentorados trazem, os executivos trazem as suas questões numa expectativa enorme de que o ambiente mude, o outro mude, a empresa mude, o líder dele mude, o global mude. O contexto está dado, é isso. O que você muda em você para, dentro dessa dinâmica e desse ambiente, desse contexto que está dado, não entrar em estado de sofrimento. Então, é esse olhar para dentro que nem todo mundo está disposto a fazer, né? Então, primeiro, esse autocuidado. É por isso que autoconhecimento é liberdade e, para mim, é, de fato, a grande virada de chave. E quando isso acontece, Marisa, o seu entorno percebe. Quando você faz essa mudança, tem essa autoconsciência, faz esse movimento, o teu entorno percebe e as coisas realmente... Você se relaciona com os desafios de uma forma diferente. Não vou dizer melhor, não cabe o julgamento, mas diferente. Como se a gente estivesse mais preparado para isso, vamos dizer assim, né? Tenho aprendido muitas coisas nessa jornada. A gente vibra o tempo inteiro. O tempo inteiro, né? E a vibração é percebida. E a vibração é percebida e a gente recebe sinais de volta. Eu tenho vibrado muito na seguinte direção. Eu quero entender mais os sinais. As minhas mentalizações têm sido nessa direção. Eu quero aprender a entender melhor os sinais. Quer ver um sinal que eu vi aqui agora, na fala da Marisa? O nome dela é Ana ou Anne Saraiva? Anne. Ela poderia estar aqui, porque se conecta totalmente com o que está sendo falado aqui. Então, já fica aí o convite para ela. A gente vai... Você chegou falando exatamente isso. Então, o universo ele tem aqui uma soma de saberes. E vai conectando as energias. E vai somando e conectando as energias que estamos vibrando aí nessa intenção, né? Intenção de caminhos melhores. Eu só posso agradecer Fernanda Fernandes, grande, querida Ju. Gratidão. Juliana Casado. Marisa Salgado. Olha, o efeito sonoro. O efeito. Quase dupla sertaneja. Exato. Quero agradecer esse episódio, que foi um episódio como a gente imaginava, mas não fazia ideia. A gente pode dizer isso? Pode. Um episódio totalmente inesperado, cheio de coisas muito ricas, cheio de inspiração. É assim que eu quero agradecer a essas três, ao campo que se formou aqui, né? E dizer o seguinte para quem está ouvindo a gente: não perca esse episódio, compartilhe, expanda o que você recebeu aqui. Tem muitos insights, muitas ideias, muitas estratégias, muito aprendizado, mas tem um sacode, sabe, para a gente olhar para a vida, para o entorno, para o trabalho, para o desafio de uma maneira um pouco mais leve, talvez. Eu vou ousar dizer aqui. Leveza é a gente que vai dar o tom, né? Os desafios vão continuar existindo porque faz parte.
da dinâmica da vida. Então, muito obrigada. Aqui a gente agradece, especialmente ao meu parceiro aqui, Rafael Amon, na Unix Audiovisual, um querido nesse espaço super aconchegante e que trouxe hoje uma presença muito querida, especial. Mariana Amon está com a gente aqui no estúdio, que é outra parceira queridíssima e que é responsável pela assinatura desse estúdio, gente, junto com o Rafael. Parabéns, Então, Mari está aqui, Muito queridíssima, trazendo a sua energia, a sua emoção. E digo, foi um episódio de muitíssima emoção. Foi. A nossa gratidão e até a próxima.